A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje, último áudio da família. Que Deus venha te abençoar com eles, amém? Bom, sem perca de tempo, vamos começar porque hoje eu tenho bastante coisa para dizer aqui para vocês, né? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim, é o título da nossa mensagem. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Não vou agora traduzir ou dizer ou esmiuçar essa palavra para você, porque quero que você entenda um recado para todo o lar, todo, amém? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 12, diz assim: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. É um recado para todo o lar, para toda a casa. Refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Agora abra em 1 Coríntios 13, 7. Já vamos comentar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 13, e verso 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Portanto, vou comentar um pouquinho rapidamente sobre esses dois versículos. 1 Pedro 3, 10 ao 12, ele diz que quem quer viver dias bons tem que refrear a sua língua do mal. Então, vigie com a sua língua, porque o poder da vida e da morte se encontra nela, e ela é um pequeno membro que pode botar fogo no corpo inteiro, pode destruir o corpo todo. Tome cuidado com isso. O segundo versículo que lemos, ele diz o quê? Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mulheres e homens que estão passando por dificuldades sentimentais, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, tem que estar na sua vida. Amém? Provérbios 30, versículo 8 e 9. Mais um recado para o lar. Provérbios 30, versículo 8 e 9 diz assim, ó: afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que porventura de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então essa oração é para o lar. Nunca peça para ser rico, nunca peça para ser pobre demais, apesar que as pessoas podem achar que não, mas tem pessoas dessa maneira que agem dessa maneira até ficar pobre demais. Então, cuidado para não ficar pobre demais e cuidado para não ficar rico demais. Por quê? Porque pode perder o Senhor. Cuidado, medite nesse versículo. Peça somente o quê? A sua porção acostumada, o seu pão de cada dia que nunca falte. Amém? Assim, todos nós aprenderemos como devemos agir, como devemos falar, como devemos pensar. Assim é a maneira do Senhor. A proteção do lar com o Senhor começa no Salmo 91, 10. O que está no Salmo 91, 10? Eu vou ler para você. Olha só o que se encontra no Salmo 91, 10. Estando no Senhor, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então eu vou completar um versículo aqui com você. Um salmista escreveu assim, o salmista Davi escreveu assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em seguida, eu emendo com esse versículo que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque estará na onde? Na proteção do Senhor. Nenhum mal vai te alcançar, e nada vai tocar na sua tenda, sua casa, porque você está na onde? Na sombra do Onipotente. Um lar precisa ter Jesus, um lar precisa ter a presença dele. Abre a porta, deixa ele entrar. Porque ele mesmo disse em Apocalipse capítulo 3 e verso 20: eis que estou à porta e bato. Ele mesmo falou que necessita entrar na sua casa, que necessita estar com você. Mas, às vezes, não queremos abrir a porta para ele, irmãos. Às vezes, impedimos que ele entre e ceie conosco. A casa que não tem Jesus não tem paz. Por isso mesmo,
Aprendemos então que aquele que necessita de vitória tem que ter Jesus dentro da casa. Amém? Isaías 54:17 vai falar outra coisa interessante. Vamos lá? Isaías 54:17. Vai estar escrito assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo tu a condenarás. Serás a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isso são promessas para você. Por fim, irmãos, para finalizar, o último versículo que vou usar aqui desse estudo é Josué 24:15. Amém? Queria muito, irmãos, poder ampliar esse estudo para vocês, mas por áudio não dá. Quem sabe um dia se encontraremos e você verá o que o Senhor tem preparado para ti. Vamos lá? Josué 24, versículo 15. Está escrito assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aqui finaliza o estudo sobre a família. Hoje, eu vou fazer aquilo que eu não fiz em 300 áudios, em 300 mensagens. Eu sempre oro antes da mensagem, mas hoje eu vou orar dentro dela. Amém? Feche seus olhos e eu vou falar com o Senhor por você. Deus, nesse exato momento, eu oro para que esse lar, para que essa casa, aonde o inimigo tem plantado a sua semente, aonde o inimigo tem roubado as suas esperanças, eu oro para que o Senhor venha trabalhar cada vez mais e venha expulsar do meio deles tudo aquilo que está destruindo esses lares. Eu oro e peço agora que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Pai amado, tocar o coração deste homem, tocar o coração desta mulher. Muitos lares estão ficando destruídos, mas Satanás está operando porque está encontrando oportunidade. Pai, ajude este homem, esta mulher, com as escamas caírem dos seus olhos e eles perceberem que estão errados e voltarem para o seu caminho. Senhor, eu oro para que a vitória seja colocada sobre eles e que esse lar seja aquele que Josué falou, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro para que ele não brigue mais com ela, para que ele não machuque mais o seu coração com aquelas palavras que ele costuma falar. Eu oro para que ela respeite a ele, para que não seja mais do que ele e que venha obedecer e ser submissa ao seu marido. Eu oro para que os filhos venham respeitar os seus pais e os seus pais respeitar os seus filhos. Eu oro para que os idosos sejam exemplos e não maldições para os seus netos e para os seus filhos. Esse estudo falou pela família, falou de tudo, falou de todos, não escapou ninguém. Mas eu espero que você tenha ouvido e comece a praticar. Amém? Agora, vou simplesmente louvar um hino, irmãos. Coisa rápida, mas que eu quero que você preste atenção o que o diabo faz. Esse hino fala o que o diabo faz. E Deus tem promessas de restituir o seu lar. Amém? É o começo de mais uma discussão. Outra vez os olhos tristes vão chorar. Tantas coisas são faladas sem razão. Nessa hora ninguém para pra pensar. Duas vidas e uma triste decisão não encontram forças pra continuar. Mesmo sem ouvir a voz do coração, acham que a solução é separar. O pai abraça o filho e diz ao seu ouvido: meu filho, eu agora vou partir. E põe o pé no mundo, se sente um vagabundo, não tem pra onde ir. A mãe em desespero, vivendo um pesadelo, de ver que a vida não tem mais valor. O lar
entrar em decadência, mais uma consequência da ausência do amor. É impossível aceitar a decadência de um lar e ver desfeito o que Deus abençoou. Pra que pensar em separar, se ainda existe uma chance pro amor? A esperança não morreu, nem o amor adormeceu. Nunca é tarde pra tentar recomeçar. Se Deus uniu os corações, ninguém no mundo pode separar. Amém? Esse hino é muito lindo, muito maravilhoso, mas você viu que começou uma discussão, começou uma luta, e de repente, no meio daquela discussão, eles se atacam e não conseguem enxergar quem está certo ou quem está errado. Quem está errado, muitas das vezes, não quer assumir, e quem está certo, muitas das vezes, quer atacar mais. E nesse momento, o inimigo aparece. Ele começa a fazer com que um machuque o outro. Palavras que são piores do que uma facada, do que um tiro, cortam corações, criam feridas, que não se encontra na farmácia um remédio para curar a sua alma. A amargura, a tristeza, a decepção. Faz com que casais comecem a se odiarem. Faz com que casais comecem a perceber, o diabo começa a deixar as pessoas com visões de enxergarem que o seu marido, que a sua mulher trata muito melhor aqueles que estão afora do que aquele que está dentro de casa. E assim, a rejeição o maltrata. A rejeição tira você da presença de Deus. A rejeição acaba com os sonhos. Hoje, peço para que esse áudio venha trabalhar no seu coração, venha fazer com que você venha aprender cada vez mais. Que quando uma discussão começar, você abaixe a cabeça. Não em submissão de querer falar que ele é mais poderoso que você, não. Mas de querer apaziguar, de não deixar o diabo atrapalhar aquele momento e fazer com que aquilo acabe uma separação. O hino que eu louvei mostra para você que muita coisa pode mudar se você prestar atenção no finalzinho daquela letra. No finalzinho ele diz assim, que Deus abençoou. E quem é que pode desabençoar a bênção de Deus? Quem é que pode? É só se você não querer. É só se você não se unir. Mas pastor, o meu casamento está acabado, ele está abalado. Calma. O Senhor pode te ajudar. Só basta você procurar lutar. Amém? Aqui eu termino esse estudo da família. E espero que todos tenham aprendido. As palmas que você um dia der, que seja para o Senhor. Porque não é meu nome que tem que ser louvado ou glorificado, mas é daquele que nunca deixou você, que nunca te abandonou. Nos momentos difíceis, ele sempre esperou você chamar. Ele sempre bateu na sua porta. E mais uma vez, completa em Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Eis que estou às portas e bato. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.